Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa transmissão aqui no YouTube do jornal O Globo, em que a gente vai falar de política, mais especificamente de eleição, porque estamos a um ano do pleito de 2026 e a pergunta, quem será o próximo presidente, já está na cabeça de todo mundo que gosta de política, que acompanha o noticiário. Eu sou Carolina Moran, fui convidada aqui para essa conversa pelo Thiago Prado, que é o editor de política do Globo e autor do e-book Quem Será o Próximo Presidente, que foi lançado pelo jornal, e no qual o Thiago conversa com 12 profissionais da área do marketing, da comunicação e da estratégia eleitoral. Thiago, boa noite, obrigada pelo convite. Antes da gente apresentar nossos convidados, queria que você falasse um pouco sobre a ideia aí por trás desse livro e dessas lives que a gente vai fazer aqui. Carol, obrigado você por ter aceito o convite. Eu acho que a grande graça desse book que eu comecei a fazer junto com a minha newsletter ali, Jogo Político, eu ouvi ali 12 profissionais que eu respeito muito, tanto da área de instituto de pesquisa, da área de pesquisa, quanto estrategistas políticos. Não vou dizer que são os 12 maiores do país, senão eu vou gerar ciúmes aí em muitos, mas 12 que eu respeito muito. Acho que a grande graça do trabalho é mostrar que política não é uma ciência exata, assim, que é muita gente boa tendo opinião diferente sobre tudo que aconteceu esse ano. Acho que a gente teve um ano que começou de um jeito e agora está de outra forma, né? Então acho que é o grande barato disso, assim. Queria só fazer uma rápida deixa aqui, como se fosse um político, fazer alguns agradecimentos, assim, com relação a esse book. Primeiro, agradecer ao Alan Grip, que é o diretor de redação, ele que teve a ideia de fazer o e-book depois das entrevistas. A Josi, que me ajudou muito na organização, todo o time do Alvin ali, com a questão visual ali do material, que eu acho que ficou bem legal, assim. E, enfim, vamos apresentar nossos convidados aí, que eu acho que a gente tem muito papo aí para ter. Vamos nessa. Aqui com a gente, então, dois convidados, são dois dos entrevistados do Thiago nesse book. Paulo Vasconcelos, consultor, venceu as disputas para o governo do Rio em 2022 com Cláudio Castro e para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024 com Fuad Noman. Foi estrategista da campanha presidencial de Aécio Neves em 2014. Lá atrás elaborou a pré-campanha de Fernando Collor em 1989, ou seja, está há muito tempo na janela, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Desde o primeiro momento que o Thiago me abordou para essa ideia, eu achei essa ideia sensacional. Abrir um papo sobre política, falar francamente, e a honra de dividir esse primeiro momento com o Renato, que é uma figura que sempre admirei, tivemos em campos opostos na eleição passada, mas doido para tomar um chopp juntos, quando acabou não tomamos. Agora ele está lá em Minas, sendo muito bem tratado, mas enfim, muito obrigado pelo convite. Renato Pereira, atualmente responsável pela pré-campanha à presidência do governador de Minas, Romeu Zema. Antes, coordenou as campanhas de Eduardo Paes à Prefeitura do Rio em 2008 e 2012, também as campanhas de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão ao governo do Rio, todas campanhas vitoriosas. Já participou de campanhas em outros países, como Argentina e Venezuela. Mais recentemente, esteve com Marcelo Freixo na disputa pelo governo do estado em 2022, portanto, em campos opostos, né, em 22, e com José Sarto na disputa em Fortaleza em 2024. Boa noite, Renato. Obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado a vocês. Obrigado, Thiago. Uma honra estar aqui com vocês hoje e com o Paulo também. Quer fazer as honras, Thiago? Começar? Temos uma pesquisa Quest novinha, tem um monte de coisa saindo do forno aí hoje, né? Eu acho que ajuda bastante aqui no nosso bate-papo, né? A Quest de hoje mostrou ali uma recuperação muito grande do presidente Lula. Foi aquilo que eu falei ali no início, quer dizer, é um ano muito diferente. Começou de um jeito com uma popularidade do Lula muito baixa e agora o Lula consegue quase que empatar o aprova e desaprova. E eu acho que a gente podia começar por aí, ouvindo os dois. Por que o Lula melhorou a popularidade em um semestre, assim? Paulo, quer começar? A mais difícil ficou aqui? Nosso decano, vai lá. Eu acho o seguinte, são diversos fatores, né? Tem fatores objetivos, certamente quem já lidou com máquina pública sabe da importância dela na base. Lula lançou 2 programas exitosos, o Luz e o Gás. Né? O gás ainda não trazendo efeitos, mas trará imediatamente. 2, o grande opositor em decadência, isso facilita muito, quer dizer, você tem uma solteirice, para onde eu vou? Né? E por fim, eu acho que ele é o único que tem uma janela de mídia de massa disponível. Eu prefiro falar disso daqui a pouco, mas são esses 3 fatores que eu acho os mais relevantes. Ô Renato, assim, o Paulo ele citou ali 2 programas do governo, né? Numa das entrevistas que eu fiz com o Felipe Nunes, né? O Felipe falou muito da questão do fim da gratidão. Foi uma tese que ele criou ao longo do ano, né? Dizendo que programas de governo não necessariamente influenciarão a popularidade.
Aí emendando o que o Paulo falou, até que ponto você acha que programa de governo é que fez o Lula melhorar a popularidade ou você acha que não é por aí, são outros fatores? Não, tem alguns fatores, concordo com o Paulo, mas para mim o fator decisivo se chama Trump. Acho que esse é o grande ponto. E indo na linha do Felipe, não tem a menor dúvida que programas sociais, eles ainda funcionam, sobretudo em lugares com populações mais pobres, como é o caso do Nordeste, né? Aí tem uma grande influência, mas já há algum tempo que a dimensão cultural da política tem uma influência tão grande quanto essa dos programas de governo, das realizações objetivas. Estou falando aqui de posicionamento em relação a uma série de temas. Religião, gênero, maneira de você relacionar com temas como drogas, imigração, meio ambiente, como se devem educar os filhos nas escolas. Tem uma série de temas hoje que criam novos antagonismos, né? E a maneira como você se posiciona em relação a eles é muito importante para como você é percebido pelas pessoas. E Trump deu uma oportunidade para o Lula muito grande de fazer um gol nesse campo, sobretudo, claro que tem política exterior aí, mas no que eu diria, no campo cultural, porque o Trump é uma figura muito galvanizadora, polarizadora e também muito pop, né? Então, a maneira como ele antagonizou no primeiro momento e agora como ele parece que pode ser capaz de amansar o Trump ou lidar com o Trump, dá para o campo lulista uma narrativa, uma visibilidade, uma renovação importante. Agora, o fator Trump caiu no colo do Lula de presente, né? Porque o Trump foi provocado por uma ação da oposição aqui no Brasil. Vocês acham que essa recuperação de popularidade do Lula é mais mérito do governo ou mais demérito da oposição? Eu acho que a gente que mexe com isso, não sei se o Renato vai concordar, a gente tem que sempre respeitar as circunstâncias. Não existe ciência exata, você abriu dizendo isso. E concordando com o Renato, o PT voltou a usar verde e amarelo. Foi o grande presente do Trump para a esquerda, né? Nesta circunstância, sim, eu acho que o Lula foi extremamente bem beneficiado por isso. E será que isso vai ter fôlego até o ano que vem? Que eu acho que é uma pergunta que fica, assim, né? Porque ainda falta muito para a eleição, né? Vou brincar aqui com o Paulo, numa das entrevistas ele falou, pô, você quer que eu use a minha bola de cristal? É um pouco isso mesmo, que eu acho que vocês se propuseram a isso no e-book, assim. Sim. Será que dura isso? Isso tem fôlego até o ano que vem? Cara, é difícil dizer, né? Acho que, assim, tem um modelo de analisar a realidade, que é esse modelo da polarização, da calcificação, né, do Thomas e do Felipe, que ele é importante para a gente perceber, assim, que de um modo geral tem no eleitorado brasileiro 3/3, né? Um mais de esquerda, seja lulista ou não lulista, outro mais de direita, seja bolsonarista ou não, e um eleitor mais de centro, né? Então você tem basicamente uma divisão do eleitorado desse jeito. Mas na última eleição se decidiu por muito pouco, né? E a tendência é que nessa eleição também se decida por muito pouco. Talvez esteja uma disputa aí 10%, 15% do eleitorado. Então é imprevisível o que vai acontecer ano que vem. Acho que a gente não deve se impressionar por essa recuperação do Lula, assim como a gente também não deveria ter se impressionado tanto pela queda dele. Vai ser uma eleição muito disputada, quem quer que seja o protagonista do campo da oposição. É a minha visão. Quer falar, acrescento pouco, o Renato foi longe aqui. De fato, eu concordo plenamente com você, acrescentaria um detalhe, quer dizer, quando eu citei há pouco o não Bolsonaro, isso vai trazer uma nova narrativa para a eleição do ano que vem, uma narrativa que a gente não vê em disputa presidencial há muito tempo, entregas, quem é mais capaz disso ou capaz daquilo, ou seja, nós não discutimos nas últimas duas eleições, primeiro que o melhor marqueteiro de 18 foi a Lava Jato, destruiu a política, né? E na ressaca da pandemia, todo mundo foi reeleito com alguma facilidade. Portanto, será a primeira eleição, depois de muitos anos, onde a gente vai discutir se faz o viaduto, se não faz o viaduto, se a saúde está indo bem, qual é a estratégia para a segurança, que a gente não discutiu, justamente pela ausência do Bolsonaro. Deixa eu trazer uns dados da Quest para ilustrar isso que a gente está falando. Vocês estão falando da importância do eleitor que está ali ao centro, né? E aí, justamente, quando a Quest pergunta sobre a aprovação do governo, claro que quem é de esquerda aprova muito mais, quem é de direita desaprova, e aí, quem não tem posicionamento, desaprovam 48%, aprovam 46%, está ali perto. Já foi 61-33%. Uhum. Já em maio de 25 era 61 de desaprova e 33 de aprova, e agora está emboladíssimo. E aí, quando você pega pelos estratos, o Lula se recupera entre as mulheres, entre os eleitores do Nordeste.
quem ganha menos, que já era um público que tem essa memória de votar no Lula. Mas tem um dado que chama muita atenção, que é a recuperação dele entre quem ganha acima de 5 salários mínimos. Como é que vocês explicam esse fenômeno da recuperação do Lula num público que tradicionalmente não é exatamente a base eleitoral do Lula? Posso arriscar aqui? Vai lá. Primeiro, a perda de substância, como o Paulo falou, da marca Bolsonaro, né? Que atuava, em comparação ao Lula, ia muito melhor nesse segmento do que o Lula. E segundo, que está diretamente relacionado com isso, a questão do Trump, né? Tarifaço, e como isso virou um tema central no Brasil, né? Então, acho que essas duas coisas aí explicam um bocado. Concordo muito com o Renato. Eu queria acrescentar um dado que eu considero muito relevante. Olhar o binóculo ao contrário. Quer dizer, as pesquisas são fotografias, né? Provavelmente daqui uma semana alguém vai contar uma outra história para a gente, nós estamos acostumados a ver isso o tempo todo. O único pré-candidato com mídia de massa é Lula. Isso é muito relevante. Claro. Renato está fazendo um trabalho excelente lá com o governador Zema, mas ele tem uma dificuldade ímpar. Ele não tem a TV, ele não tem o rádio, né? E ele tem uma mídia espontânea de mídia impressa, né? E tem o quê? Os 38%, 40% da internet se impulsionada. Porque essa orgânica não serve para nada. Né? A internet orgânica para a política, comprovadamente, é uma coisa muito frágil. Portanto, o único que tem palanque de mídia de massa é o Lula. Deixa eu voltar numa tentativa anterior do governo ao discurso da soberania, que foi aquela pegada que convencionou se chamar de pobres versus ricos, né? A partir da derrubada, do aumento do IOF, enfim. Isso funcionou também, ou você acha que não, nesse aumento de popularidade, Paulo? Olha, assim como os candidatos de direita, essa narrativa tinha, né, como objetivo a gelatina, a aglutinação, né, de um eleitor que pensa assim, que funciona assim, né? Essa foi uma narrativa histórica do PT, né? Sim. Portanto, o que Sidônio fez, imagino que tenha sido ele, foi um reencontro com essa narrativa. E funciona. Você, Renato, o que você acha dessa Eu não acho que tenha funcionado quando eles lançaram e tal. Acho que realmente o gatilho para a mudança é o que aconteceu vindo dos Estados Unidos. Claro, tem fatores que ajudam, né? Pelo amor de Deus. Recuperação do poder de compra, queda do dólar, queda da inflação, programas sociais novos. Tem realmente, menor dúvida, tem um conjunto de fatores. Mas o que dispara isso, o que faz o Lula se projetar em termos de popularidade, é a maneira com a qual ele lida com essa figura e com esse tema da intervenção no Brasil por parte dos Estados Unidos e por parte do Trump. Tem uma parte da sua entrevista até, Renato, que você explica um pouco que você vê de maneira diferente essa coisa de pobres e ricos, atualmente, principalmente com as mudanças no mercado de trabalho que a gente presenciou aí nos últimos tempos. Acho que você podia explicar um pouco isso. Eu vejo assim, a maneira como a gente normalmente olha para a realidade política e de eleição, né? É como se a gente tivesse uma realidade igual que nós tínhamos 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, a esquerda, a direita, quais são os novos atores? Quase como se a única novidade fosse a entrada das redes sociais, né? E que trazem uma mudança nisso. Mas, na verdade, a gente está vivendo num mundo muito diferente, porque as mudanças tecnológicas reorganizaram ou desorganizaram o mercado de trabalho convencional, né? Você tem, hoje, toda essa demanda por serviços personalizados, né, que vai desde do cara que te transporta, do cara que leva comida para você, de serviços quando você viaja. Então, isso diluiu categorias profissionais. Você tem um monte de gente vivendo hoje como empreendedor social, livremente, né, sem estar associado a um sindicato, sem se reconhecer como parte de uma categoria, sem receber salário e sem desejar necessariamente garantias sociais e a presença do Estado tão forte. É o que um grande sociólogo britânico, final dos anos 90, brilhantemente chamou de o precariado, que é o guy standing, certo? E, então, a gente isso de um lado. Então, você tem uma fragilização da estrutura social, não só no Brasil, em vários países, que já cria um terreno propício para a incerteza e para a turbulência política. E na parte de cima, você tem clãs políticos que normalmente se associavam em coalizões, mas hoje em dia, diante da turbulência, muitos deles acham que o custo de oportunidade para você disputar diretamente o poder é menor e se lançam na disputa diretamente. É o que aconteceu aqui em 2018, certo? E Bolsonaro é eleito, uma maneira imprevisível. Ou Trump nos Estados Unidos, que vem ali
das margens do Partido Republicano e conquista o partido e hoje tem o controle do partido, certo? Então você tem mudanças reais que estão acontecendo, que não são só redes sociais, claro que isso é um tema também importante, e que diluem essa história. E para mim, então, hoje a gente tem também uma tensão importante entre o que eu chamaria de insiders, ou seja, quem representa o establishment, hoje em dia aqui no Brasil claramente é o PT, né, e é o discurso do politicamente correto, e todos aqueles que se sentem excluídos por essa perspectiva, por essa linguagem, por esses valores, por essa maneira de ver o mundo. E isso, para mim, explica um bocado das tensões políticas que a gente tem atualmente no Brasil e em outros lugares também. E quando você fala de excluído, você não está falando de excluído por classe social. Não. Né? O sujeito pode ter um discurso de antissistema, ainda que seja um empresário bem-sucedido. Claro, não. E você vê, desculpe, pessoal, e você vê o que eu chamo de precarizados, não só entre o motoboy do iFood ou o motorista do Uber. Tem vários jornalistas hoje que são freelancers, né? Em várias categorias profissionais, professores, várias categorias de classe média, ou classe média que eram mais respeitadas ou tinham mais privilégios e que hoje em dia são precarizados nesse sentido. Mas o mais interessante é que muitos deles não desejam mais a vida anterior de direitos sociais, FGTS e tal. Gostam dessa liberdade, né? E há, então, uma mudança de mentalidade muito importante que eu acho que o Lula e o PT não percebem e ainda insistem, né, na maneira antiga de ver. E por isso mesmo acho que representam, tá aí uma marca deles representarem o establishment ou a ordem antiga das coisas, certo? Botar um tempero provocador aqui. Teve uma entrevista que eu fiz uma brincadeira com essa coisa de outsider, que outsider é igual a técnico português no futebol brasileiro. A gente só lembra dos que têm sucesso, mas os que fracassam, e são muitos, a gente esquece, assim, né? Num país que teve uma taxa de reeleição tão alta para município, né, em 24, e neste momento, na corrida eleitoral, nós não temos ainda um outsider claro. É claro que o Zema, Renato, você assim, tem feito ali uma pegada dele mais outsider, mas é um governador já há 8 anos, enfim, por isso a provocação aqui. Paulo, o Brasil ele está propenso a um outsider em 26 ou você acha que essa provocação que eu estou fazendo faz algum sentido? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu retomo o que eu falei há pouco. Eu acho que a eleição do ano que vem vai trazer de volta um pouco, certamente, que Renato fez aqui ao reeleger tantas vezes seus clientes, o que eu fiz um pouco em Minas ao reeleger também meus clientes, que é entrega. Né? O que eu quero para amanhã, o que eu quero para o futuro. E aí, corroborando com o Renato, de fato, essa relação automática, ela não existe mais. Você tem uma sociedade empoderada e provavelmente lá no futuro desesperada, né? Porque não tem sustentação do Estado, não tem o apoio do Estado e talvez não saiba lidar com tanta independência assim lá na frente, como está acontecendo, e a gente falava aqui no bastidor, com o jovem americano hoje, né? No entanto, eu acredito muito nisso. A eleição do Fuad em BH, ela foi toda de entrega. O discurso ideológico foi completamente abandonado propositalmente. E você, Renato, nessa provocação que eu fiz? Eu tenho dúvida. Acho que o Paulo pode estar certo, mas acho que a gente tem um terreno ainda muito propício para surpresa nesse sentido, entendeu? Para alguém que capture esse sentimento de não se ver representado, ou não ter nenhuma identificação com quem representa a política mais tradicional, entendeu? Eu não acho que isso é uma coisa episódica. Já quando o Bolsonaro se elegeu em 2018, eu discordava de vários analistas e consultores no Brasil de imaginar, não, isso aqui é um ponto fora da curva, a gente vai retomar a normalidade já. Isso não aconteceu porque eu acho que tem uma demanda por isso, entendeu? E tem uma coisa curiosa, muitas vezes a gente fala dessa questão das redes sociais só como um terreno propício para discurso do ódio e tal, mas acho que a parte mais importante das redes é exatamente aquela em que você não busca representação nas redes, né? Você se apresenta, né? Você é protagonista. Então, o desafio das redes sociais à democracia é exatamente isso. Você não precisa mais daquela pessoa que te representava. Você ali, você vai e faz, cara. Tem voz, né? Você tem voz o tempo inteiro. Você pode criar seu próprio movimento ou participar de um movimento muito, muito mais facilmente e instantaneamente do que no passado.
Então, eu acho que de um lado isso traz um fenômeno de incerteza que a gente tem visto na reta final das eleições. Muitas vezes você tem uma surpresa ali. Perfeito. Os últimos 3 dias, a Bolívia estava fazendo a eleição na Bolívia agora, e em 3 dias surge um outsider, né? Vum, chega em primeiro lugar, rapaz. O cara estava em quinto ou sexto, tinha 7%, 15%, por outros institutos, o cara chegou com 42%. Assim, a gente já viu isso no Brasil acontecer algumas vezes. O Zema mesmo, na eleição de 2018, né, sai ali e chega com 42%, no segundo turno, 71%. Do debate da Globo aqui no diante, Rio, né? Aqui no Rio também. Então, assim, eu não acho que isso seja uma coisa circunstancial. E por isso eu vejo que há espaço na eleição do ano que vem para alguém que se coloque como outsider. E só para concluir, para mim o outsider não é aquele como nós dizemos que é um outsider que veio totalmente de fora. O Trump até hoje é um outsider, porque ele se posiciona assim. Milley, né? Milley, claramente, mas o Milley é um caso extremo, né? O Trump, no segundo mandato, você diria, não, mas ele já foi presidente, não é mais um outsider. O comportamento é de outsider. Óbvio, e ele se autodenomina, meu irmão, não tem nada a ver com Washington, com o jeito de fazer as coisas habitualmente. Então, outsider é aquele que se diz um outsider, né? Nesse sentido, o Zema não apenas entrou na política há muito pouco tempo, né, há 8 anos atrás, mas sempre se posicionou de um jeito diferente da política tradicional. E acho que é um pouco difícil comparar a eleição municipal com a eleição presidencial, né? Porque as eleições municipais, tradicionalmente, são mais de entrega. Posso estar falando bobagem aqui, se vocês discordarem. As eleições presidenciais no Brasil têm sido menos sobre entrega e mais sobre alinhamento ideológico, pauta de costumes. Se você pegar a eleição de 2002, ela foi uma eleição de entrega. Foi uma eleição que... 2002. Sim. Aí você vai na reeleição do Lula, que o Lula tinha 35 pontos de ótimo e bom depois do mensalão. Em 2005. Mas as mais recentes, né? 2000, é que a gente já não, tá porque antigo, 2002 já tem 23 anos. Não sei se o Renato concorda, eu brinco sempre, o maior marqueteiro de 2018 foi a Lava Jato, acabou, destruiu a política. Não, concordo, com certeza. Então, assim, o sujeito que representava isso tudo que o Renato falou era o Bolsonaro. Voltando ao Zema e não dando pitaco na tua área, lá naquela eleição de Minas, você tinha Anastasia, Pimentel e Zema. Né? A declaração de voto a Bolsonaro acontece no debate da Globo 5 dias antes. Uhum. Eu não sei se o Anastasia, se tivesse declarado apoio ao Bolsonaro, se o efeito teria sido tão bombástico por ele ser uma figura, digamos, daquela velha política naquele momento, né? Associado a um outro tempo. Mas foi assim que aconteceu. Foi na quinta. Não foi um mês declarando voto ao Bolsonaro. Portanto, ali você tinha um foguete, um fator disruptivo que era o outsider Bolsonaro. Agora, é difícil se manter outsider quando você está no governo, né? Porque uma coisa é você ser outsider como oposição. Não. Você deu o exemplo de alguns aqui. É claro que o Zema você quer colocar aqui como um exemplo pertinente. Não, mas ele falou do Trump. Meu primeiro pensamento é o Trump. Ele falou do O Trump. É isso, ele perde uma eleição, né? Então ele voltou agora. Mas no poder, ele tá... todo o ataque dele... frontal, radical, as universidades, a mídia, a tudo aquilo que representa... Politicamente correto. Exatamente. Né? É uma postura violentamente outsider, porque você tem várias escalas de outsider. O Macron foi um outsider. Né? O Dória foi um outsider. Se posicionando, estou vindo de fora. O Macron tinha sido ministro da Fazenda do Hollande, né? Ministro da Economia. Mas veio dizendo, criando um movimento novo, e eu não sou nem uma coisa nem outra... E se elege, derrotando os dois principais partidos. O Dória é um ótimo exemplo. Mas o Dória também, vem de fora. No caso do Trump aqui, que eu dei o exemplo, quer dizer, o Milley agora acabou de fazer um show de rock essa semana, que é bastante questionável do ponto de vista da qualidade musical dele? Criticado até pelos aliados. Não, mas não é isso, mas é a conexão com a realidade. O próprio Bolsonaro, a postura dele, outsider ao longo da crise da Covid, por exemplo, é algo que eu acho que teve, né, total reflexo na não reeleição dele. Claro. Então eu acho que muitas vezes, é isso que eu quero dizer, assim, a postura outsider, quando você está do lado de fora para você se eleger, ela é uma. Agora, você se manter outsider, eu acho que ela é mais complexo no poder, assim, porque isso às vezes você corre o risco de estar desconectado com o desejo ali da população, assim. Então é só uma ponderação, assim. Não, claro, concordo. Não, eu também concordo.
Mas não se esqueça que a narrativa do Bolsonaro, né, ela é uma carona no antipetismo, né, e toda a política destruída pela Lava Jato. Ali não teve nenhuma estratégia miraculosa e nem nenhum mago construindo aquilo. Aquilo era justamente, me desculpe a franqueza, o jeito tosco dele lidar com as coisas. Porque se tivesse o mínimo de estratégia, vacina é uma incongruência. Ele compra e critica, né, e perde a eleição por conta disso. E Mas- falando... Fala aí, Renato. Eu ia perguntar se vocês acham que a polarização ainda vai ser um grande tema nessa próxima eleição, ou se isso já vem se diluindo, o sentimento antipetista e antibolsonarista. Qual vai ser o peso dessa polarização ideológica na próxima campanha? Acho que o peso é imenso. Nós continuamos vivendo num país polarizado. Então, Renato, pra você bota só o ver- microfone mais pertinho da sua... Isso. O peso é muito grande. Basta você ver que o Lula, mesmo quando estava ali no seu pior momento de aprovação, né, sei lá, 25, 27, 28 de aprovação, você ia para o cenário eleitoral 45, 47, segundo turno 51, 52, muito acima da aprovação. Um voto contra, né? Isso, o que não era o caso antigamente, né? A gente tinha uma correlação ali entre aprovação, sobretudo entre ótimo e bom, e a tua projeção eleitoral muito grande. Então, isso é uma tradução da polarização, ou do que o Felipe e o Thomas chamam muito bem de calcificação, né? A única coisa, que não é nenhuma ressalva, que eu acho que esse modelo ele conta muito bem da realidade, mas acho que ele deixa uma coisa de fora, por definição, que é a ideia de que, quando você fala em calcificação, é como se as coisas estivessem solidamente estabelecidas, né? Pode passar essa ideia. E eu acho que não. A gente está vivendo um momento de muita turbulência, que tem uma razão objetiva para isso, que é toda essa decomposição social de que a gente está falando, essas transformações permanentes que a gente está vivendo. E isso abre espaço para novidades e incertezas que a gente não necessariamente consegue vislumbrar. Mas eu vejo, sim, nós teremos, muito provavelmente, alguém que vai se impor no campo anti-PT, anti-Lula, e do outro lado não tem dúvida que é o Lula, certo? E acho que vamos ter uma eleição disputadíssima no final. Eu queria só acrescentar uma coisa que o Renato está falando. Se a gente voltar o tempo, né, voltar lá no 2002, voltar no 94, voltar no 98, a gente sempre teve um país polarizado. Sim. Sempre. Né? O que aconteceu depois disso é que você tem, aí sim, 100% do que o Renato falou, você tem um outsider, né, que surpreende, que não sai da política convencional, como foi o Fernando Collor em 89. Ali a Lava Jato do Fernando Collor era a inflação de 80% ao mês. Exato. Né? Então, assim, sempre fomos polarizados. O que aconteceu no governo Fernando Henrique, enfim, posso estar errado voltando tanto tempo atrás, é que ele aglutina todo o centro, né, direita debaixo da asa dele e, portanto, mata qualquer possibilidade de alguém sair debaixo da asa do governo Fernando Henrique como candidato a não ser a turma dele, o Serra e etc. Já a direita Bolsonaro abriu um leque de oportunidades porque o pensamento, né, contra unifica as pessoas. Então você tem Caiado, Zema e vários que são contra o que está aí. E porque o Bolsonaro está inelegível, né? Se o Bolsonaro pudesse ser candidato, a situação era outra. Se ele não tivesse preso, se ele, né, não tivesse inelegível, o nome natural era Bolsonaro, não, né? Tá, mas eu estou dizendo assim, é a mesma polarização. Um pedaço está sim. com um pedaço está com o outro, mas são todos do mesmo lugar. E aí é que eu acho que a gente entra, talvez, na grande divergência da entrevista de vocês dois sobre quem será esse candidato que vai ocupar esse campo antipetista, ou seja, quem o Bolsonaro vai decidir, né? Que eu acho que é sobre isso que a gente fala, assim. Então, Paulo, eu queria que você explicasse, você coloca ali na entrevista que você considera que o Tarcísio vai ser escolhido pelo Bolsonaro. Eu queria que você explicasse por que você acha isso. Renato, eu preciso fazer uma ressalva, porque ele me entrevista na quarta-feira de cinzas. Foi mamãe, eu, minha mulher que vimos aquilo, entendeu? Então, e fui a primeira. Então vamos lá. Naquele instante, não, de boa, naquele instante, com o desenho, com a bola de cristal de que o Bolsonaro seria condenado, né, preso, etc., e ainda uma tese muito viva de que era possível um indulto, né? Sim. Eu enxergava que o candidato mais competitivo e, portanto, a principal vitrine sempre foi São Paulo, apesar de não ganhar as eleições, né? Sempre foi São Paulo. Quem ganha as eleições normalmente é Minas Gerais. Um certo ciúme do Renato por estar lá agora. Mas São Paulo não ganha, mas tem a maior vitrine. Sempre teve o Serra e todos que governaram São Paulo eram players para sucessão presidencial. Eu acho que a diferença fundamental hoje é que existe uma realidade concreta,
né? A coisa do indulto não é exatamente assim. Mas é importante provocar o seguinte, Tiago. Se a gente entrar no site dos partidos hoje, não existe nenhuma pré-candidatura em construção, é tudo conversa fiada. Porque os donos do país, que são os presidentes de partido, não estão financiando ninguém. Quanto é que está o impulsionamento do Caiado financiado pela União? Quanto é que está o impulsionamento do Ratinho financiado pelo PSD? E assim sucessivamente. Ou seja, essa é uma realidade que precisa ser considerada, porque também é um pouco do nosso ferramental. Claro. A gente pode elaborar textos e textos, explicar não sei o quê, né? Ler o que tiver que ler, mas na hora da onça beber água, você tem vitrine, você tem mídia, se não tem, esquece. Isso é preciso considerar, senão a gente fica no cococó, entendeu? Tem vitrine? Não, então... Vai acontecer o que? Nada. Mas só para entender uma coisa, hoje, porque você acha que a decisão do Bolsonaro é o fator principal para essa escolha do candidato da direita, ou você acha que não? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele perca o time disso, pode ser que... Vejam, é nítido que você tem um candidato franco pré-candidato, que é Zema, e fazendo um trabalho franco de pré-candidatura. Você tem um Caiado que sinaliza ser isso também, mas você tem um Tarcísio que sinaliza o contrário. E aí lá em Minas a gente aprendeu assim, quando o sinal é o contrário, é o bom sinal, né? Ou seja, o Tarcísio está se preservando, né, com razão, porque ele tá super exposto como pré-candidato, como fatura liquidada, vai ser assim. E esse vai ser assim, né, não funciona mais. Você não vai usar a tua bola de cristal? Você acha que o Tarcísio é candidato a presidente ou não? Não sei te dizer. Eu vou dizer o que eu acho, sinceramente. Eu acho que o Tarcísio poderia ser candidato a presidente se ele tivesse condições, junto com o seu grupo político, Kassab, etc., de montar uma chapa competitiva. Se essa chapa chegar com o DNA raiz Bolsonaro, ele corre o risco de perder e talvez não sei se ele queira sair. Afinal de contas, ele governa o 5º país da América Latina, né? O Renato tinha dito na entrevista que achava que seria alguém do clã Bolsonaro, né? Cabeça de chapa. Você ainda acha isso, Renato? Depois do que aconteceu recentemente, não sei. Tenho dúvidas. Mas em relação particularmente ao Tarcísio, acho que ele teve momentos em que ele sinalizou mais vou ser, né? Agora está no momento de baixa. Mas a verdade é que para a oposição, né? Estamos agora entrando aqui na primavera, né? Em termos de estação do ano. Mas para a oposição, na verdade, estamos vivendo o inverno, né? É o momento mais complicado para a oposição. Então, eu vejo que tem alguns fatores que tendem ou podem estimular o Tarcísio. Primeiro, tem o custo-oportunidade dele, porque ao contrário do Ratinho, do Caiado, do Zema, ele ainda pode continuar governador de São Paulo, né? Vamos combinar que é o estado mais arrumado, mais importante da federação. Não é um estado qualquer. Então, para ele custa mais. Ele pode esperar 4 anos também. Por que não esperar 4 anos, né? Também quer, né? Exato. Né? Que aí é necessariamente o final do ciclo do Lula. E esses fatores de conjuntura, o próprio Lula subindo, né, sinalizando que estará mais forte no ano que vem, né? Uma coisa é você se lançar a um projeto que você arrisca o governo de São Paulo, imaginando que você tem uma boa chance de vencer. Outra se lançar nisso num contexto que é muito duvidoso, se você pode vencer ou não, né? Que é meio você jogar a moeda 50-50, né? Então, eu acho que as chances hoje são menores, mas claro que ele ainda pode ser candidato. Só um comentário. Eu acho assim, falamos disso agora há pouco, as pesquisas são fotografias, né? Eu prefiro cinema. Pessoalmente, prefiro cinema. Gosto muito de fazer televisão em campanha, inclusive. Tem uma narrativa para ser feita. O candidato de oposição que tiver vitrine vai chegar com uma narrativa que a gente não ouviu ainda. Né? Você tem um mundo que presta atenção em Zema, um mundo que presta atenção em Caiado, mas esse mundo ainda é pequeno. Na hora que todo mundo souber que é este cara, você tem um fato novo, relevante, porque a comunicação é o barato da campanha. Você tem toda essa, vai, polarização, eu sou filho de não sei de quem, meu pai é isso, mas na hora da onça beber água é no gogó. É na peça de convencimento, é no material publicitário, menos relevante hoje, mas ainda assim muito importante. Deixa eu fazer a pergunta de outra forma. Vocês acham que o sobrenome Bolsonaro na urna, seja com Michele, seja com Flávio, acho que o Eduardo ficou mais complicado, é marcado para perder? Não. Também acho que não. A rejeição não inviabiliza ao sobrenome? Não, vai. Não, eu acho que não. Se você olhar pelos dados de hoje, né, você está num ponto agudo
de desvalorização da marca Bolsonaro, né? Então, se você olhar pelos dados de hoje, pela fotografia, como eu estava dizendo, aí vai dizer não, certo? Mas não acho que esse processo seja uma garantia de que vai continuar assim. Pode haver uma recuperação, né? E ainda é uma marca muito poderosa, muito galvanizadora, então não acho que está fora do baralho, não. Fala aí, Paulo. Eu acho que facilitará a vida de Lula você ter uma identidade bolsonarista raiz numa chapa contrária. Se eu tivesse que construir essa chapa, minha pitaco é não coloque. Nem numa vice, né? Nem que pra é lá. o que, até eu escrevi esse texto no sábado, Sim. falando que o Bolsonaro está colocando agora isso da Michelle ser uma vice. Vocês acham que isso seria prejudicial? Eu acho que seria prejudicial para o também, candidato que fizesse isso. Hoje, claramente parece prejudicial. Amanhã, não sei. Acho que tem muito tempo pela frente ainda. Agora, gente, quem é que bate o martelo, né, nesse campo da oposição? Porque tá um grande barata voa, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né? O Bolsonaro, claramente, não quer indicar ninguém. Não sei se ele tem alguma esperança ainda de uma reviravolta jurídica. Enfim, né, na cabeça do Bolsonaro, a gente não sabe exatamente o que se passa. Ele não quer ungir ninguém. Os presidentes de partidos são políticos profissionais, estão nessa janela também há muito tempo, né? Kassab, enfim, todo mundo que está aí esperando um posicionamento do Bolsonaro. Em que momento chega esse prazo? Bolsonaro, a gente tem que ter um nome. Ou a gente vai se juntar aqui e vamos escolher o nome se você não se posicionar. Como é que vai ser esse processo de tomada de decisão? E mais que isso, está atrapalhando essa demora, a oposição, ou isso não vai fazer diferença em agosto para vocês? Numa eleição de 2 turnos, num país polarizado, em que o campo anti-PT é pelo menos aí 40 e poucos %, assim, pode atrapalhar politicamente agora, mas quem quer que seja escolhido da oposição será um nome competitivo. Escolhido não necessariamente pelo Bolsonaro, pode ser escolhido pelo processo de seleção natural da política e das próprias eleições. A gente pode ter 3 candidatos de direita disputando a eleição e no segundo turno, um só que será apoiado pelos outros 2. Esse nome será competitivo. Acho muito difícil que não seja. Concordo plenamente. Não existe o candidato de oposição. E qualquer que seja ele vai aglutinar o antipetismo e o voto da direita. Quer dizer, num raciocínio grosso. Mas é isso. Falar rapidamente de alguns deles. O Zema, que é o seu cliente, o Renato, eu até brinco na entrevista contigo, te provocando sobre a avaliação que algumas pessoas fazem no meio político, desse jeito meio tosco do Zema, como alguns na política chamam. Estar num partido pequeno também, isso não torna a candidatura do Zema pouco competitiva? Todo esse histórico de falas dele e estar num partido pequeno? Eu acho pelo contrário. Eu acho que isso reforça o cacife dele se você estiver falando de uma eleição em que o eleitor busque alguém parecido com ele, busque alguém que se distingua do figurino tradicional da política. E veja, a isso ele associa um case em Minas Gerais que é incrível, porque ao contrário do Ratinho, do Caiado e do Tarcísio, que assumem estados organizados, o Zema assume um estado destruído. Destruído por quem? Pelo PT. Não apenas pelo ex-governador do PT, mas também pela crise vivida ali nos anos 2015 e 2016, onde a Dilma foi um protagonista muito importante, certo? Então ele assume um estado em crise completa, servidores sem receber, muitos deles no SPC, prefeitura sem repasse, enfim, um caos. Primeira vez que Minas viveu uma coisa assim. E ele coloca Minas de pé novamente, tá? Então ele é o único que tem isso para contar também, porque os demais do campo da direita não tiveram eles mesmos que enfrentar uma agenda, um resultado, uma herança do PT nos seus próprios estados. O Zema sim. E de um jeito muito positivo. Tão positivo que se elege no primeiro turno em 2022. Certo? Então eu acho que ele associa essas duas qualidades. Uma, não pertencer ao figurino tradicional da política, mas ao mesmo tempo ter, tanto na vida privada, porque ele é um empresário de muito sucesso, quanto na vida pública, uma gestão que deu muito certo. Então, acho que ele tem esses 2 atributos convergentes, sabe? Mas vocês acham que a gente podemos ter vários nomes no campo da oposição, de qualquer... Aí, digamos que o Tarcísio seja candidato. Caiado vai, Zema vai, de qualquer jeito? Mesmo de uma maneira pulverizada?
Eu não sei te responder, e não contrapondo o Renato, é um fenômeno mineiro, tá, Renato? Azeredo ficou 1 ano e meio sem pagar salário, uma crise terrível, depois Itamar ganha em cima disso, e Aécio, Itamar desiste da reeleição para Aécio, e Aécio também coloca os salários em dia com 1 ano e meio depois. Eu acho que você tem a caminhada até agora para projetar a Zema no cenário nacional, ela está impecável. O que eu vou falar é o que eu sinto com toda honestidade. Falta uma oposição a ele lá. E eu discordo um pouco. Eu conheci o governador Zema, convivi com ele durante alguns meses e não acho ele tosco, eu acho ele simplório. E isso é uma grande virtude dele. Os simplórios em Minas são muito potentes, entendeu? O Tancredo era um cara simplório em certo aspecto. E quanto à sua pergunta, quem é que vai, quer dizer, apostando em entregas, eu vejo o Caiado com uma entrega que é o principal assunto da última pesquisa. Quer dizer, a segurança vem sendo o principal assunto do país, né? E Caiado tem uma entrega muito consistente nisso. A dúvida que eu tenho é se isso será relevante num ambiente de polarização, onde o que importa é você estar contra o cara ou a favor do cara, né? E acho que tem o outro aspecto da federação que ele participa hoje, né? Hoje o Caiado é da Federação União Brasil e PP, que assim, ele inclusive no fim de semana trocou farpas ali com o Ciro Nogueira, enfim. Tem uma dificuldade dessa candidatura se colocar de pé, a não ser que ele saia do partido, né? Tiago, nesse aspecto, o projeto do Renato e do Zema é um projeto outsider. Né? O Zema é do Partido Novo, não tem fundo partidário, não é isso? Uhum. E certamente deve estar financiando esses próprios movimentos. Tanto ele quanto o Matheus, que é o vice-governador e pré-candidato a governo de Minas. Os demais partidos não estão investindo em pré-candidatura, né? Eu insisto nisso, quer dizer, os partidos não estão construindo pré-candidatos. Somos nós, os jornais, a mídia, né? A gente que acorda de manhã preocupado com isso e que estamos falando desse assunto. Porque o dinheiro está lá e não está sendo investido na única ferramenta necessária para fazer o sujeito ser conhecido, que é a internet. Não há hipótese de você ganhar a eleição sem ser conhecido. Tem outro personagem que tem aparecido nas pesquisas, que é o Ratinho Júnior também, que eu queria ouvi-los, né? Também tem avaliação boa, né? O governo do Paraná, são 8 anos ali dele. Tem o recall não é nem recall, né? Recall é uma expressão errada, mas quer dizer, o nome do pai ali associado a ele. Muita gente interpreta como isso sendo um vetor ali desses números, né, de boa intenção de votos. Vocês acham que ele é competitivo para uma disputa? Acho. Eu acho qualquer dos 4 nomes da oposição competitivos na disputa. Tanto o mais forte deles hoje pelas pesquisas, que é o Tarcísio, certo? Quanto qualquer dos outros 4. Quem vencer esse processo de estar no segundo turno contra o Lula será competitivo. O Tarcísio, concordando com o Renato, o Tarcísio ganhou de presente, né, naturalmente, uma superexposição de mídia que o coloca com o melhor nível de conhecimento de todos. No entanto, repito, nenhum dos partidos tem investido nessas pré-candidaturas. Somos nós que estamos falando delas. E elas aparecem nas pesquisas, muitas vezes, por serem justamente o campo oposto. E aí, é fácil. Deixa eu pegar esse gancho sobre o Tarcísio. Como é que vocês avaliam a forma como o Tarcísio tem aproveitado esse holofote, né? Porque ele é governador de São Paulo. Recentemente cometeu uma gafe nessa crise do metanol, quando disse que ia se preocupar quando bebesse Coca-Cola. Pediu desculpa, né? Pediu desculpas, apagou a foto com o boné do Make America Great Again, em toda aquela crise ali do tarifaço. Ele ficou numa posição dúbia, né? Porque num primeiro momento se alinhou à família Bolsonaro, depois evidentemente foi pressionado pelo setor produtivo em São Paulo e teve que se reposicionar. E ele anda ali no fio da navalha, né? Porque ele sabe que precisa da chancela do Bolsonaro, mas também sabe que para ser um candidato competitivo e com apoio dos partidos do Centrão e de Centro, ele precisa se mostrar ali um nome independente. Como é que vocês avaliam o Tarcísio até esse momento de hoje? Você vai saber o olhar dele para mim? Eu acho o Tarcísio... O Tarcísio é um talento. Vamos pensar como é que ele ganhou a eleição, né? Você tinha Rodrigo Garcia, governador, candidato à reeleição. De novo, né? Se discutia quem pulava mais rapidamente no colo do Bolsonaro, né? O Rodrigo passa desse ponto e o Tarcísio ganha a eleição. Sentado na cadeira de governador, ele faz um trabalho e tem feito um trabalho super reconhecido, né? Super bem avaliado por São Paulo.
né? E se você é bem avaliado na capital, não significa... É completamente diferente do que o interior. O interior vai votar na direita, seja quem seja a direita. Mas a capital é mais crítica, né? E ele está muito bem na capital. O que eu acho que pode estar acontecendo é que eu não sei quem está cuidando, assessorando, etc. Mas o fato é que toda vez que o Tarcísio entra na política, é um ambiente delicado para ele. Muito delicado. Né? Portanto, às vezes comete erros, etc. Mas se ele jogar parado, né? Se ele jogar parado, ele é player fortíssimo para a presidência da República. Você, Renato? Eu concordo. Aí, nada a acrescentar. Eu acho que eu até vou fazer essa pergunta que a Carol fez de outra forma, assim. Para ser candidato na direita, precisa puxar o saco do Bolsonaro, assim? Você. Eu não chamaria de puxar o saco, mas você, num ambiente tão polarizado em que o nome principal da direita é capaz de ter desencadeado o movimento, né, conservador que foi desencadeado no Brasil a partir do nome dele, não tem como você não se articular e não estar minimamente conectado a esse campo numa sociedade tão polarizada como a brasileira. Não é à toa que mais ou menos todos os candidatos de oposição têm feito isso, né? Manifestado solidariedade no processo político e jurídico pelo qual ele passou, enfim, se posicionar em relação à questão da anistia e tudo mais. É inevitável, como seria também do outro lado, né? Impossível você se movimentar na esquerda sem, de alguma maneira, se posicionar em relação ao Lula. A política tem um DNA oportunista e se não tiver isso, não é a política. Ela é oportunista. Portanto, concordando plenamente com o Renato, todos, né, percebem ali que o Bolsonaro tem lá a sua força. Eu diria para você o seguinte, se você... não sei qual vai ser a narrativa da eleição do ano que vem. Eu tenho aqui, a gente divergiu nesse ponto, eu tenho apostado que será uma eleição de entrega, de demonstração de capacidade de gestão, de mudanças necessárias que o Brasil não fez até hoje. Se for assim, a direita vem. A eleição de prefeito em BH que vivi agora, Renato, o Fuad tinha uma aliança com o PT. Nós não colocamos PT na televisão e não deixamos ele fazer agenda com Lula. E deu tudo certo. Então eu acho que... me lembrei no dado aqui. Quando o JK morreu, o único cara a segurar o caixão foi Tancredo, né, num ato contrário ao oportunismo. Porque ele estava ali quase que afrontando a ditadura em fazer esse gesto. Então, assim, todo mundo vai de certa forma, o caixão aqui foi só uma imagem, tá? Todo mundo vai, de certa forma, falar desse assunto. Solidariedade ao Bolsonaro. Mas quem vai avançar é quem trouxer resultado de gestão, é quem demonstrar ser mais capaz do que quem está aí. E, nesse caso... eu apostaria que a direita, em qualquer circunstância, essa direita Bolsonaro, isso vem de graça. Vocês projetam o ano que vem com o Bolsonaro no regime fechado? O que vocês acham do desfecho dessa questão de anistia, PL da dosimetria? Regime fechado em penitenciária? Sim, penitenciária. O que vocês projetam para isso? Não, Papuda de jeito nenhum. Eu acho que seria uma... Papuda não, mas pode ser na superintendência da PF. Nem Zé Dirceu, pode que ser... é o Bolsonaro na prisão. Eu estou perguntando mais o que vocês projetam com relação ao desfecho do assunto. Eu dizer o que eu não projeto. A história de falar em Papuda, se acontecer isso não vai acontecer de jeito nenhum. Tá? É a única coisa que eu tenho certeza. Fora isso, não sei se vai ser fechado na casa dele, enfim. Eu também concordo com eu acho que não vai acontecer Papuda, mas acho que ele vai ficar fora do jogo. Ele vai ser proibido de participar do jogo. Eduardo nos Estados Unidos, como é que isso se resolve? Vocês quem está financiando ele é o Lula, não? Não? Eduardo nos Estados Unidos tem sido ótimo. Você acha que cai a ficha em algum momento de que... E ele para? Não sei. Não consegue. Não sei. É impossível prever isso. Chega de bola de cristal, né? Não, isso Renato então... não trouxe a dele. Não, certamente. Vamos fazer uma rodadinha nos assunto estados? para psicologia esse aí, né? Vamos fazer uma rodadinha nos estados para a gente fechar? Vamos. Bem rápido, assim. Falar de Rio de Janeiro, tá? Eleição que, nesse momento, o Eduardo Paes aí desponta nas pesquisas como o grande favorito. E na direita a gente tem uma dificuldade de entender o que vai acontecer. Começando por você, Renato, o que você acha que vai acontecer na disputa aqui do Rio? Quem que se coloca? Como é que você vê esse cenário? É Eduardo favorito mesmo? Ou toda aquela questão de dificuldade dele no interior
Pode aparecer de novo? Enfim, queria ouvir a sua opinião. Pode aparecer algum tipo de dificuldade, mas eu vejo o Eduardo Paes com as duas mãos na taça. Acho que ele é o próximo governador do Rio de Janeiro. Você, Paulo? Também. A gente estava até conversando no almoço, eu e o Thiago, sobre o campo da oposição, e a nossa dúvida era se a oposição ainda vai tentar lançar um candidato competitivo ou se já vai entender que é Eduardo Paes, oposição, na verdade, no Estado não é oposição, é situação. É, né? investir mais na disputa ao Senado. A gente vai perder o governador Eduardo, vamos lançar um candidato genérico e vida que segue. Tem um desarranjo, né, no centro-direita, né? Isso, essa briga de Cláudio com Bacelar e tal. A única possibilidade, né, e que até agora não se revelou ser fato, né, é o Washington conseguir ser elegível e, portanto, entrar no jogo. Aí sim você tem um interior muito organizado. Renato é professor disso, eu não vou falar muito sobre Rio de Janeiro, mas você tem um interior muito organizado que poderá fazer algum tipo de incômodo, né? É isso. O Cláudio me deu um on semana passada dizendo que não é mais candidato ao Senado. Se fosse hoje a decisão... Cláudio Castro, governador? Isso. Ele não seria candidato. Paulo, essa é a melhor decisão para ele? Eu tenho que ser coerente com o que eu te falei na entrevista. Eu acho que você não pode, em hipótese alguma, deixar um governo de Estado, seja em qualquer lugar, e não ter mandato. Por quê? Porque você fica muito fragilizado. Né? Eu não estou fazendo juízo de valor se é bom, se é mal, se acertou, se errou. Simplesmente você fica muito fragilizado sem mandato. Você tem que continuar jogando o jogo. O jogo é para ser jogado. Portanto, candidato a governador vai ser deputado federal, vai ser senador, e não tem como discutir esse assunto. Boa. Vamos falar de Minas. Matheus, que o Renato também está fazendo a campanha. Bom, ontem teve um almoço, né? O Zema junto com o Kassab, todo o noticiário indicando que ele deve se filiar ao PSD. Em Minas tem um candidato que aparece muito bem nas pesquisas, que é o Cleitinho, hoje senador também. Uhum. Como é que você vê esse cenário? O Cleitinho é o principal adversário do Matheus mesmo ali? O campo do Lula ainda pode se organizar para ter um candidato competitivo também? Como é que você vê a disputa em Minas? Eu não tenho a menor dúvida que o campo do Lula vai se organizar, porque em Minas você joga não apenas o governo de Minas, mas você joga a eleição presidencial, né? Então é muito importante que o Lula consiga uma alternativa. E acho que uma das belezas desse movimento, se ele se concretizar mesmo, do Matheus filiar ao PSD, é não apenas criar uma coalizão muito mais forte para a continuidade do projeto do Zema em Minas Gerais, mas tem um efeito no jogo nacional também que favorece claramente o campo da oposição e, particularmente, na minha visão, o campo do Zema, que precisa largar muito bem em Minas. E ajuda muito a ele ter uma coalizão para a eleição do seu sucessor em Minas, indicado por ele, vice dele, que seja potente, né? E acho que esse movimento vai viabilizar exatamente essa coalizão muito mais ampla. Hoje, vejo o Cleitinho como o adversário mais importante, mas a partir dessa coalizão, acho que o Matheus, com todos os feitos da gestão, mais o apoio do Zema, que é um governador popular, tem uma ampla chance de vitória. Paulo, que sabe tudo de Minas, dá teu pitaco aí também. Não, tudo que o Renato falou, eu assino embaixo. O Partido Novo está se reencontrando com a realidade, isso não é um comentário cínico. A eleição de 18 foi uma eleição disruptiva, foi uma eleição na carona do bolsonarismo, né, na fadiga de material da velha política, e Zema era novidade. A reeleição acontece ainda... Porque, veja, Minas Gerais, você não tem como esquecer qual era o personagem, né? O Aécio foi candidato a presidente, uma grande figura, Renato trabalhou para ele, eu trabalhei para ele. Essa figura foi destruída, ou pelo menos ficou sumida do cenário, né, político, né, durante um bom tempo. Isso fez com que toda a oposição, né, toda a política de Minas não tivesse nenhuma voz que pudesse enfrentar o Zema em 22. Não teve. Foi uma reeleição relativamente tranquila. O que vai acontecer agora é que essas grandes figuras do Partido Novo, Zema, né, e provavelmente e Matheus com certeza, estarão entrando no mundo real da política mineira, e aí com uma potência incrível. O Palácio da Liberdade sempre foi vitorioso, com raras exceções. Na verdade, a rara exceção dos últimos anos foi, se não me engano, foi Pimentel, né, que era governador, não foi reeleito, estou certo? Verdade. E Eduardo Azeredo, que o Itamar ganha dele.
Nunca perdeu. São Paulo vai depender muito do Tarcísio, né? Esse vai, não vai do Tarcísio dá uma bagunçada no cenário em São Paulo. Eu acho que São Paulo, você tem duas figuras no centro-esquerda que vão estar ocupando o espaço dependendo da estratégia política. Márcio França e Alckmin. Né, se for para um enfrentamento para valer, e nenhum desrespeito ao Márcio ao dizer isso, eu acho que será Alckmin. Se for para ocupar um espaço e fazer um palanque bacana e um sujeito também muito crítico, né? Eu tenho mais medo de ser contra o Márcio do que contra o Geraldo, mas de fato eu acho que o Márcio é muito mais a figura que vai ali ocupar um espaço para palanque. Sim, não, eu vejo. O Tarcísio é favorito, não apenas sendo ele o candidato, mas se ele for para presidencial, será favorito aquele que ele apoiar. Né? E esse será o Nunes? Não Aí sabemos. minha bola Bola de de cristal. cristal. Eu acho que hoje o jogo é mais o vice, né? O Felício Ramute. Ele já teve o desejo de ser o presidente da Alesp, o André do Prado, mas hoje o mais forte é o Mas vejo assim, ali. franco favorito. Franco favorito. Eu queria fechar com uma pergunta. A gente falou muito da liderança, das lideranças da direita aqui. E aí é a bola de cristal mais para frente mesmo, para a gente encerrar com chave de ouro. Que é o pós-Lula, assim, né? Aí falando lá mais para 2030, acho que claramente a gente teve uma mudança ali. Eu me lembro que no primeiro semestre as entrevistas tratavam um pouco sobre a possibilidade de desistência do Lula, né? Hoje a gente não fala mais disso, né? Até porque tinha pintado muito noticiário sobre saúde do Lula. Hoje a gente fala até mais da saúde do Bolsonaro. O Lula recentemente humilhou os jornalistas com aquela corridinha lá exatamente, no evento lá em Brasília. Mata os ministros, né? Então acho que está claro que ele é candidato. Mas quem que vocês acham que pinta aí como liderança pós-Lula na esquerda, assim, como potenciais sucessores ali? Queria que vocês... Agora é bola de cristal lá para frente mesmo. Forte essa, Renato. Para encerrar. Tá bom. Olha, tem uma questão que... Se o Lula for reeleito, e, portanto, nós estamos considerando essa hipótese para falar da bola de cristal de 2030. Eles precisam se renovar. O PT envelheceu e não sacou isso. Você tem uma figura muito bacana na esquerda, que é o João, fazendo um trabalho bacana, João Campos. Né? O PSB pode ser um partido que venha dar uma oxigenada nesse pensamento. Mas você precisa ter um projeto, né, de estimular essas lideranças jovens. Primeiro, por uma questão de identidade. Né? Se você não renovar, você vai perder espaço. Até porque essa direita que está aí, o fenômeno Nicolas, é um menino de 20 e poucos anos. Sim. Ele está na direita. Isso era um fenômeno da esquerda no passado. Quem nos trazia novidades, juventude, era a esquerda. Portanto, há uma necessidade de um projeto de renovação. A bola de cristal... me parece óbvio para falar de João Campos, para falar de Tabata, para falar de algumas figuras muito interessantes que estão aí. Mas é preciso fazer um trabalho, é preciso dar voz a essas pessoas. E aí, de novo, o Renato me perdoe estender, eu acho que o modelo político que está aí, onde 7, 8 pessoas mandam no jogo, precisa ser revisto. Senão você não renova. E você citou nomes ali que não estão no PT, né? Exatamente. Que seria outra dificuldade, né? Do entendimento do PT, de talvez esse nome estar fora do PT. O Camilo está no governo, é uma figura nova, né, e importante do PT, mas quem mais? A Marília lá em Minas, em Contagem, 4 vezes prefeita, uma cliente querida, está dizendo que não continua. Ou seja, precisa renovar, mas renovar tem que tirar, tem que trocar quem toma conta do partido, porque esses caras não querem renovar. E não querem abrir mão do protagonismo, né? Historicamente, né? Por essa lista aí de gente fora do PT, até o Eduardo Paes poderia ser talvez um nome para o futuro. Você acha, Renato? Né? Não, eu queria ter uma observação interessante, que é por que a direita tem uma renovação de quadros tão mais forte do que no campo da esquerda, né? Eu acho que é justamente pela direita ter conseguido articular esse movimento de revolta, de insubordinação contra o estabelecido politicamente correto, quem dá as cartas, essa ordem que dá as cartas há tanto tempo no Brasil. Então, você tem essa renovação porque a revolta mudou de lado. Né? A revolta que, quase dizer que 2013 era a direita que estava fazendo aquilo, né? É isso. Durante tanto tempo você teve a rebeldia do lado da esquerda, né? E você tem a rebeldia já há algum tempo do lado da direita. Por isso eu acho que tem uma renovação tão interessante. E você olha para a direita e você pode contar vários quadros
interessantes surgindo por aí, né? E quando você olha para a esquerda, cara, realmente, assim, né, no PT eu tenho dificuldade de ver, certamente deve existir, mas eu não consigo ver assim claramente. É interessante que vocês nem falam mais do Haddad, por exemplo, né? Não falo mais no Haddad. Acho que o Haddad hoje incorpora muito essa história do status quo mesmo no Brasil. E o João, sim, acho que o João tem um frescor, uma capacidade de falar essa linguagem que não é mais a linguagem falada, né? A linguagem dos emojis, a linguagem da imagem, a linguagem das redes sociais. Tem uma equipe muito inteligente ao lado dele também. Então, assim, é quem eu consigo reconhecer na esquerda com capacidade de navegar nos tempos que a gente está vivendo. Agora, na direita tem vários. Concordo. É isso, né? É isso, acho que é isso. Mas na esquerda também não renovou porque tem o Lula, né, gente? Pro bem e pro mal, né? Tem o Claro. Lula, né, que Claro. é o favorito aí, possivelmente, para a próxima eleição, porque tem a máquina e porque é o Lula, né? E porque a direita está aí ainda tentando encontrar um caminho, mas, por outro lado, pro mal, né? Tem o Lula e aí nada cresce à sombra do Lula, né? Claro, mas por que não? Porque o Lula já foi a rebeldia, né? Em 89, 94, 98, 2002 ainda tinha a história de representar aquilo de novo que estava surgindo no Brasil, né? Hoje ele está do outro lado. Eu, se fosse o Edinho, financiaria candidaturas femininas e jovens. Boa. É isso. É isso. Gente, Paulo Vasconcelos, Renato Pereira, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, nós. Obrigado. Tchau. Vamos cobrar essas previsões ano que vem, cada um deles. Aí. Tá anotado. A gente não vai estar aqui. Tá gravado, o Brasil A tá gente não vendo. volta aqui. Valeu. Thiago, Muito obrigada. Tem mais na sexta-feira? Tem mais, a gente vai gravar outros. Vou pedir bola de cristal para outros entrevistados aqui também. É isso. Boa noite, gente. Obrigada pela audiência, pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.